Paz do Senhor, galera. Vou estar lendo Gênesis do capítulo 40 ao 43. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o padeiro real ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó ficou indignado com seus dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, na mesma prisão em que estava José. O comandante da guarda encarregou José de cuidar deles. Ficaram lá presos por algum tempo. Certa noite, os dois tiveram um sonho. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros perceberam que cada sonho tinha seu próprio significado. Na manhã seguinte, José notou que ambos estavam abatidos. Então perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: "O que aconteceu? Por que vocês estão tristes?" Eles responderam: "Cada um de nós teve um sonho esta noite, mas ninguém aqui é capaz de interpretá-los." Disse-lhes José: "Não pertence ao Senhor a interpretação de sonhos? Contem-me os sonhos." Então o chefe dos copeiros contou seu sonho a José. Ele disse: "Em meu sonho havia uma videira na minha frente, com 3 ramos. Ela brotou, depois produziu flores, que por sua vez deram cachos de uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó, e a entreguei pessoalmente em sua mão." Então José disse: "Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai mandar soltar você e restaurá-lo ao seu cargo como chefe dos copeiros. E você servirá a taça pessoalmente a ele, como costumava fazer quando você era copeiro. Agora ouça. Quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim. Peço que seja bondoso comigo e fale de mim ao faraó para me tirar desta prisão, porque me tiraram da terra dos hebreus à força, e não fiz nada para merecer estar neste lugar." O chefe dos padeiros ficou entusiasmado ao ouvir a boa interpretação e também contou o seu sonho a José. "No meu sonho," disse ele, "vi 3 cestas de pão branco empilhadas sobre a minha cabeça. Na cesta de cima havia todo tipo de comida gostosa que o faraó costumava comer. Mas as aves vieram e comeram da cesta que eu trazia na cabeça." E José disse: "A interpretação é esta. As 3 cestas significam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurar você num poste, e as aves vão comer a sua carne." 3 dias depois, era o aniversário do faraó. Ele deu um grande banquete a todos os oficiais e a todo o pessoal de serviço do palácio. No meio da festa, ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou que viessem ao banquete. Ele reintegrou o chefe dos copeiros, que voltou a servir pessoalmente ao faraó, mas o chefe dos padeiros teve seu corpo pendurado numa estaca, como José tinha anunciado. Entretanto, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, não pensou mais nele. Depois de 2 anos completos, o faraó teve um sonho. Nesse sonho, ele estava em pé, na margem do rio Nilo. Ele viu sair das águas 7 vacas belas e gordas, que ficaram pastando no capinzal. Depois viu sair do rio 7 vacas feias e magras. Elas pararam ao lado das gordas, na beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as belas e gordas. Aí o faraó acordou. Depois dormiu de novo e teve outro sonho. Ele sonhou que num só talo nasciam 7 espigas cheias e boas. Em seguida brotaram mais 7 espigas do mesmo talo, porém miúdas e ressequidas pelo vento leste. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas. Nisso o faraó acordou e percebeu que era um sonho. De manhã ficou muito preocupado com os sonhos que teve, e mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito, e contou-lhes o sonho, mas nenhum foi capaz de interpretá-los. Só então o chefe dos copeiros lembrou-se de José e disse ao faraó: "Hoje preciso confessar o meu erro. Certa vez, Vossa Majestade ficou indignado com os seus servos e mandou prender-me, junto com o chefe dos padeiros, na casa do comandante da guarda. Na mesma noite, nós 2 tivemos um sonho. Cada sonho tinha uma interpretação diferente. Estava conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele interpretou cada um dos sonhos. E aconteceu exatamente conforme a sua interpretação. Eu voltei para o meu cargo e o outro foi pendurado num poste." Então o faraó mandou buscar José, que foi tirado às pressas do calabouço. José fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao faraó. O faraó disse a José: "Tive um sonho e ninguém consegue interpretá-lo. Ouvi dizer que quando você ouve um sonho é capaz de interpretá-lo."
José lhe respondeu: eu mesmo não posso fazê-lo, mas Deus vai dar uma resposta favorável ao faraó. Então o faraó contou a José: sonhei que estava em pé, na beira do rio Nilo. De repente vi que 7 vacas belas e gordas saíram do rio e ficaram pastando no capinzal. Logo depois saíram outras vacas feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comeram as primeiras 7 vacas gordas. E para meu espanto, notei que essas vacas continuavam muito magras, mesmo depois de terem comido as outras, então acordei. Dormi de novo e tive outro sonho. Sonhei que de um só talo saíam 7 espigas cheias e boas. Depois nasceram no mesmo talo 7 espigas miúdas e murchas, ressequidas pelo vento leste. E as espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o sentido deles. Então José lhe respondeu: os 2 sonhos, na verdade, são um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas simbolizam 7 anos. As mesmas coisas ocorrem com as espigas, porque se trata de um único sonho. As 7 vacas boas simbolizam 7 anos. As mesmas coisas ocorrem com as espigas. As 7 vacas magras e feias que aparecem depois das vacas gordas, bem como as 7 espigas miúdas ressequidas pelo vento leste, simbolizam 7 anos de fome. Exatamente o que Deus revelou ao faraó é o que ele vai fazer. Virão 7 anos de muita fartura em toda a terra do Egito, mas depois vamos ter 7 anos de fome. A miséria será tanta que ninguém na terra do Egito se lembrará da fartura anterior, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão terrível que o tempo de fartura não mais será lembrado na terra. O sonho do faraó foi duplo, para mostrar que essas coisas foram determinadas por Deus, e que ele se apressa em realizá-las. Agora dou a seguinte sugestão ao faraó. O faraó deve escolher um homem criterioso e sábio para comandar a terra do Egito. O faraó também deve nomear administradores sobre a terra, para recolher a 5ª parte de toda a colheita da terra do Egito durante os 7 anos de fartura. Esses administradores deverão recolher toda a colheita de trigo dos anos bons que virão, o qual será estocado em armazéns sob o controle do faraó para mantimento nas cidades. Esse mantimento servirá como reserva para os 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a nação sobreviva à crise. O faraó e os seus oficiais gostaram do conselho de José. O faraó disse aos seus oficiais: será que encontraríamos alguém com este homem em que está o Espírito de Deus? Em seguida o faraó disse a José: visto que Deus lhe fez saber todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Por isso você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono real serei maior do que você. E acrescentou: dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do seu dedo o seu anel com o selo real e colocou no dedo de José. Mandou vestir nele roupas de linho fino e colocou um colar de ouro ao redor do seu pescoço, como era costume entre os homens poderosos daquela época. Também o fez subir em sua 2ª carruagem e mandou que os homens fossem na frente, gritando a todos: prestem homenagem a José, inclinem-se diante dele. Dessa forma, o faraó nomeou José como a maior autoridade sobre toda a terra do Egito. O faraó também disse a José: eu sou o faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá mover a mão ou o pé em toda a terra do Egito. O faraó chamou José de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha da Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou ao faraó, rei do Egito. Ele viajou por todo o Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu em abundância. José recolheu todos os cereais da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e os armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava os cereais colhidos nos campos que ficavam próximos dela. Assim, a quantidade de cereais que José conseguiu armazenar foi enorme, como a areia do mar. O mantimento era tanto que ele parou de anotar, porque ia além das medidas conhecidas. Antes de chegar ao período de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, José deu o nome de Efraim, disse José na ocasião: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido.
Depois de 7 anos de fartura na terra do Egito, começaram 7 anos de fome, como José havia predito. E houve fome em todas as terras, mas no Egito o povo tinha com o que se alimentar. Quando o povo do Egito começou a sentir fome, clamou o faraó por pão. O faraó respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que eles disser. Quando a fome se estendeu por toda a terra, José mandou abrir os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. Além disso, vinha gente de muitos lugares ao Egito para comprar de José, porque fome atingiu uma enorme região. Jacó ficou sabendo que no Egito havia mantimentos, então disse aos seus filhos: vocês acham que adianta ficar olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem mantimento para que continuemos vivos e não morramos. Então desceram 10 irmãos de José para comprar cereal no Egito. Jacó não permitiu que Benjamim, irmão de José, fosse como eles, dizendo: é melhor que ele fique, pois poderia acontecer algum mal a ele. Os filhos de Israel foram comprar mantimentos junto com outras pessoas, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador do Egito. Era ele quem vendia a todos os que precisavam. Os irmãos de José foram à sua presença e se inclinaram com o rosto no chão, diante dele. José logo reconheceu seus irmãos, porém fez de conta que não os conhecia. E lhes perguntou de forma áspera: de onde vocês vêm? Eles responderam: da terra de Canaã, viemos comprar mantimentos. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que tinha a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões e estão querendo descobrir os pontos fracos do Egito. Não, senhor, responderam eles. Estes seus servos vieram aqui comprar mantimentos. Somos todos filhos do mesmo pai. Somos homens honestos. Os seus servos não são espiões. José insistiu: nada disso. Vocês vieram conhecer os pontos fracos do país. Eles disseram: seus servos eram 12 irmãos, todos os filhos de um homem que mora em Canaã. O mais novo ficou em casa com o pai e o outro já não existe mais. José voltou a falar: é como já lhes disse, vocês são espiões. Ele prosseguiu: há um jeito de provar o que dizem. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto não apresentarem aqui o seu irmão mais novo. Um de vocês deve trazê-lo e os demais ficarão detidos. Assim ficará provado se vocês disseram a verdade. Se não, juro pela vida do faraó que ficará provado que vocês são espiões. Em seguida os colocou numa prisão por 3 dias. 3 dias depois, José voltou a falar com eles: vou dar uma oportunidade a vocês para salvarem a vida, pois temo a Deus. Se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os outros vão levar os mantimentos para matar a fome dos seus familiares. Depois tragam-me o irmão mais novo de vocês. Assim vocês provarão que estão dizendo a verdade e não serão mortos. Eles concordaram. Então disse uns aos outros: na verdade, somos culpados e estamos sofrendo por aquilo que fizemos no nosso irmão. Vimos a sua aflição, quando suplicava para que tivéssemos pena dele, mas não lhe demos ouvidos. Por isso estamos passando por essa angústia. Rúben respondeu: eu não lhes disse para não maltratarem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora temos de apresentar conta do sangue dele. Eles, porém, não desconfiavam que José podia compreendê-los, porque ele falava por meio de um intérprete. José se retirou e começou a chorar. Depois voltou para falar de novo com eles, e algemou Simeão diante deles. José deu ordens para que enchessem de cereal os sacos e mandou devolver o pagamento de cada um deles, colocando o dinheiro dentro dos sacos. Além disso, mandou preparar mantimentos para a viagem deles, e assim foi feito. Eles puseram os sacos de cereal sobre os lombos dos jumentos e partiram. Quando estavam alojados num lugar para pernoitar, um deles foi dar de comer ao seu jumento. Ao abrir o saco, viu o dinheiro. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro. Encontrei-o na boca do saco. Todos ficaram assustados e cheios de medo. Disseram uns aos outros: o que Deus fez conosco? Quando chegaram à casa de seu pai, Jacó, na terra de Canaã, contaram ao pai tudo o que tinha acontecido, dizendo: o governador do Egito falou de forma áspera conosco e nos tratou como se fôssemos espiões. Mas nós dizemos: somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, por parte de um pai. Um não existe mais e o mais novo está conosco, com nosso pai, na terra de Canaã. Mas aquele homem que governava aquela terra respondeu: só há um modo de vocês provarem que são honestos.
Um dos irmãos ficará detido aqui, os outros podem voltar a casa, levando o mantimento para matar a fome das famílias de vocês. Depois tragam-me o seu irmão mais novo, para que fique provado que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então soltarei o irmão e vocês poderão negociar nesta terra. Ao esvaziar os sacos de cereais, perceberam que em cada saco estava o dinheiro amarrado em saquinhos. Quando eles e o pai viram os saquinhos com dinheiro, ficaram com muito medo. Então disse-lhes seu pai Jacó: vocês estão tirando os filhos de mim. José não existe mais e Simeão não está aqui. E agora quer levar Benjamim. Quanto sofrimento! Então Ruben disse ao pai: pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer de volta. Deixe Benjamim aos meus cuidados e eu trarei de volta. Ele, porém, respondeu: meu filho não descerá com vocês. O seu irmão morreu e ele é o único que me resta. Se acontecer algum mal na viagem, vocês me matariam de tristeza. A fome persistia e se tornava cada vez pior na terra. Quando acabou o cereal que os filhos de Israel tinham trazido do Egito, disse-lhe seu pai: voltem e comprem um pouco mais de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: o homem nos advertiu seriamente: não me verão se o irmão de vocês não vier com vocês. Se o Senhor enviar o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos mantimento. Mas se não o enviar, não desceremos, porque o homem nos disse: não me verão se o irmão de vocês não vier com vocês. Israel perguntou: por que me causaram esse mal contando aquele homem que tinha outro irmão? Eles responderam: o homem nos perguntou a respeito de nós e de nossa família. Ele perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outros irmãos? Nós apenas respondemos às perguntas dele. Como poderíamos imaginar que ele faria esta exigência? Tragam o seu irmão. Judá voltou a falar com seu pai Israel: deixe o jovem aos meus cuidados e partiremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem as nossas crianças. Eu serei responsável por ele. O Senhor me fará prestar contas. Se eu não o trouxer de volta e não colocar diante da sua presença, serei culpado para sempre diante do Senhor. Mas não nos faça demorar mais. Se tivéssemos ido, já estaríamos de volta a estas horas. Então seu pai Israel respondeu: parece que não tem escolhas. Se tem de ser assim, assim será. Mas tratem de levar os produtos mais preciosos desta terra. Coloquem nos sacos e levem-nos para aquele homem. Levem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, perfumes finos e mirra, nozes e pistaches e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o pagamento da primeira compra que foi colocado na boca dos sacos de vocês. Pode ser que o dinheiro foi colocado nos sacos por engano. Levem também o irmão de vocês e voltem àquele homem. Que todo-poderoso Deus lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele liberte o seu outro irmão e deixe Benjamim voltar com vocês. Quanto a mim, se eu perder meus filhos, ficarei desolado. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim, desceram para o Egito e se apresentaram a José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador da sua casa: leve estes homens para casa, mate umas cabeças de gado e prepare tudo, porque estes homens almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os filhos de Israel ficaram com medo quando viram que foram levados à casa de José, e diziam: estamos aqui por causa do dinheiro que voltou conosco nos sacos de mantimentos? Ele quer nos acusar, tornar-nos escravos e tomar os nossos jumentos? Resolveram falar com o administrador da casa de José. Disseram: por favor, senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento. Quando paramos numa hospedaria, abrimos os sacos de mantimento e encontramos todo o dinheiro na boca de cada saco. Agora estamos aqui de novo e trouxemos de volta aquele dinheiro. Além disso, trouxemos mais dinheiro conosco para comprar mantimentos. Não sabemos quem colocou o dinheiro nos sacos. Mas o administrador disse: paz esteja com vocês. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem deu o precioso presente que vocês acharam nos sacos de cereais. O dinheiro de vocês chegou às minhas mãos. Então soltou Simeão e o levou até onde eles estavam. Depois os levou à casa de José. Ofereceu água para lavarem os pés e deu ração aos seus jumentos. Então eles prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles lhe deram o presente e inclinaram-se diante dele, com os rostos no chão.
Ele queria saber como eles estavam, e em seguida perguntou: Vocês me falaram do seu pai idoso. Como ele vai? Ainda vive? Eles responderam: O seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E novamente abaixaram as cabeças e se inclinaram. José dirigiu sua atenção para seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e disse: É este o irmão mais novo de quem me falaram? E acrescentou: Deus conceda graça a você, meu filho. A essa altura não suportou mais a emoção em ver o seu irmão e saiu depressa, procurando um lugar para chorar. Ele entrou no seu quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu. Conseguiu conter sua emoção e disse: Sirvam a refeição. Serviram a ele separados dos irmãos e dos egípcios que estavam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus. Isso seria um sacrilégio para eles. José determinou que seus irmãos fossem colocados à mesa, diante dele por ordem de idade, do mais velho ao mais novo. Isto causou certo espanto entre eles. Então lhes serviram a comida. A porção dada a Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e eles beberam e se alegraram com ele. Deus abençoe, pessoal.